Prontinho, Denise? Bom, então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas, todes que estão aqui hoje para participar de mais uma edição, né, desse nosso encontro mensal que se chama Cine Luce. É uma atividade do Grupo de Pesquisa Luce da UFMG, que é a sigla dos termos ludicidade, cultura e educação, vinculado, entre outras ações, ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer e à Universidade Federal de Ouro Preto, né? Então, eu e a Denise fazemos essa parceria entre o FMG e o FOP, e junto com os nossos colegas, né, que estão aí integrando e participando do grupo de pesquisa, vem participando conosco, e é uma atividade aberta à participação de todas as pessoas interessadas. Para nós é uma satisfação hoje discutir um tema super instigante, né, o entretenimento, pensando aí nos desafios que essa temática traz para esse momento que a gente vive, para esse nosso século XXI. Temos um convidado muito especial hoje, que daqui a pouco o Edivaldo vai apresentar. Desde já agradecemos por essa parceria e contribuição. E eu queria informar a todos os presentes que a gente está gravando esse encontro de hoje, né? Então, todos aqueles que permanecerem já nos concedem a sua autorização, o seu acordo para essa gravação, né, para que a gente possa fazer uso de imagem e de voz, divulgando depois na internet, no canal YouTube. Denise, fala um pouquinho aí da sistemática que a gente adota, e fica à vontade também para você fazer a introdução que você achar melhor. Então, boa noite a todas e todos. A Cristiane já agradeceu, mas eu também vou agradecer ao professor Trigo, né, de ter aceito esse convite, né, para a gente é uma alegria tê-lo conosco, né, discutindo um tema que é um domínio muito grande, né, da área dele, e que tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana demais. Então, que a gente sempre, como a gente funciona, pessoal, a gente vai ter aí um início, né? O professor Trigo vai conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho da compreensão dele, a fala dele, e depois, na sequência, a nossa intenção é fazer esse bate-papo horizontal, né? Que todo mundo possa conversar, que todo mundo possa questionar, que todo mundo possa levantar suas dúvidas, seus questionamentos, e que a gente consiga fazer uma discussão potente em cima do tema de hoje, né? Então, a gente abre as inscrições, elas ficam no chat, eu vou organizando lá, né, para que a gente consiga ter essa sequência, né, das perguntas, e a gente vai fazendo desse jeito, né? A pergunta, ela pode ser direta, pode ser uma reflexão, a ideia é que a gente consiga focar sempre no tema. A gente teve dois audiovisuais, né, que startam essa conversa, mas não limitam a nossa conversa. A nossa conversa, ela vai extrapolar as animações que a gente postou, né? Então, é isso. Então, na hora de fazer a pergunta, vocês abrem o microfone e a gente pede que todo mundo mantenha fechado enquanto o outro estiver falando, para que a gente não tenha interferência, aí seguimos. Muito obrigada a todos pela presença. E, Edivaldo, agora com você, para você fazer a apresentação. Obrigada. Obrigado, Denise. Saudações a todos e todas. Boa noite. Eu tenho a difícil incumbência de tentar apresentar o professor Trigo, mas vou tentar, de certo modo, uma síntese para que todos nós saibamos, de certo modo, não só a formação, o percurso, mas até a conexão do professor com a temática do entretenimento. O professor Luiz Gonzaga Godoy Trigo é formado em Turismo e Filosofia pela PUC de Campinas. É doutor em Educação pela Unicamp, livre docente pela USP, com uma tese acerca do entretenimento, tema que vamos debater na noite de hoje. É professor titular pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo desde 2011.
publicou 45 artigos, mais até 30 obras, livros, e eu destacaria uma obra de 2003, publicada pela editora Senac, que se chama Entretenimento, uma crítica aberta. E nessa obra de 2003, o professor Trigo, de certo modo, já se propunha a fazer não só uma revisão sobre marcos históricos do entretenimento nos Estados Unidos, no Brasil, como também procura, de certo modo, concitar a todos a uma reflexão sobre o papel do entretenimento na vida contemporânea e, de certo modo, na sequência, se propõe a perceber o entretenimento no país e a conexão do entretenimento no audiovisual no Brasil e sua relação com aspectos culturais de outros países, sobretudo os Estados Unidos. Certamente ele continua essa temática posteriormente a discutir, não é? Tanto que a gente conversava um pouco antes, na disciplina que ministra, há uma temática, essa temática é discutida, então é uma temática que ainda perpassa a vida do professor, se eu não estou de todo errado. Então, diante dessa formação e dessa inserção ao tema, eu cumprimento mais uma vez o professor pelo aceite a essa oportunidade e desejo a todos e todas uma boa vivência, muito rica, certamente. Bem, muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Agradeço aí o honroso convite aí para participar de vocês. O programa aí de mestrado e doutorado da Federal de Minas tem muita relação com a gente da EASH, né? Eu sou lá da EASH, Edevaldo. A EASH é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, todo mundo confunde com a ECA. E é a USP Leste, né? O nosso campus lá é a USP Leste, mas a gente também tem muito contato com a ECA, e eu fiz a livre-docência na ECA. E eu dou uma disciplina na graduação, que se chama Entretenimento, eu criei essa disciplina, quando o curso de Lazer e Turismo foi criado na USP Leste, e eu prestei o concurso desde o início, 2005, eu também criei essa disciplina para o curso. E eu também sou orientador no programa de mestrado e doutorado em turismo da EASH. E lá tem alguns orientandos, não oriento só nessa área, mas oriento também na área de entretenimento. Então, eu me programei aí para conversar com vocês. Não sei se alguém esteve naquele café no bar, né, que tem da Federal de Minas no ano passado, a gente falou um pouco sobre isso. E hoje, eu tenho trabalhado com entretenimento não só no Brasil, mas não só nos Estados Unidos também, que os Estados Unidos ficou careta por 4 anos, mas muito com países como Singapura, Dubai, Catar, Abu Dhabi, que faz parte do Emirados, assim como Dubai. Singapura desenvolveu entretenimento de uma maneira incrível, Hong Kong. A China desenvolve entretenimento de uma maneira fantástica, né? A República Popular da China, ela tem um controle do soft power dela através do entretenimento. Talvez vocês sigam alguns sites dela no Instagram aqui no Brasil, em português ou em inglês. Então, é incrível como um país, né, que tem um socialismo de mercado, o socialismo chinês, ele entende muito mais sobre entretenimento do que nós aqui no Brasil. Porque o entretenimento ele sofre de 2 preconceitos aqui no Brasil. Um preconceito da direita, que é nacionalista, que acha que tudo é imoral, que tudo é indecente, que todo mundo é pedófilo. E um preconceito de parte da esquerda que acha que o entretenimento é alienante, é coisa de burguês, é coisa da burguesia, e é um horror. Então, o entretenimento está aqui no Brasil, né, meio nesse jogo, mas as coisas têm mudado, né? É o que eu estava comentando antes da aula. A importância do entretenimento, todo mundo viu na pandemia. Se não fosse o entretenimento, nós não estaríamos aqui conversando, porque a origem dessas plataformas foi para entretenimento. E aí foi adaptado para reuniões, para meeting, para congressos e por aí vai. E as aulas, né, que a gente acaba dando, para mim é fácil dar uma aula mais agitada, porque eu sou professor também de entretenimento, mas os professores, as professoras, os alunos, todo mundo, os executivos,
todo mundo que faz reunião à distância começou a ter de se posicionar de uma outra maneira, já que a nossa relação agora se dá dessa forma, né? Eu preparei uma pequena apresentação, né, só para a gente ver o que a gente está falando. Deixa eu ver se é isso. Não. Espera aí, porque vocês sabem que, em geral, tem... A hora que a gente vai apresentar, às vezes, está aqui. Então... o meu livro está aí no chat, eu coloquei no chat, tá? E eu acho que agora vocês estão vendo aí o que é entretenimento? Sim. Só falta colocar no modo de apresentação. Eu estou tentando aqui, ele teimoso não está indo. Pronto. Então, o que é entretenimento? Hoje, em 2021, o entretenimento passa por questões de TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação. Mas não é só nisso. Vocês que estudam lazer, eu diria que o entretenimento está sob um grande guarda-chuva, que é o lazer, junto com o turismo, junto com a recreação, junto com outras atividades. A única diferença é que o entretenimento se transformou em algo economicamente fundamental para várias sociedades, inclusive a nossa. Eu gosto muito dessa frase do Pascal Bruckner, onde ele fala na Euforia Perpétua. É gritante o contraste entre a morosidade da nossa vida e o ritmo trepidante das imagens da mídia. A velocidade com que o mundo se move põe em relevo a monotonia de minha existência. Que é o que acontece com as pessoas que ficam aí fuçando no Instagram a vida dos outros, acham que a vida de todo mundo é maravilhosa, ou vai para o Facebook e vê aquele monte de lamúrias, ou vai para o Twitter e vê aquele monte de notícias, ou o Twitter pornô, vocês sabem que tem o Twitter pornô, né? Que está ligado com aquele site novo, como é que chama o site pornô? Que muita gente hoje está vendendo fotos e vídeos on demand e fazendo um certo dinheiro. No auge da crise, saiu uma matéria ou na BBC ou na CNN sobre isso. A garotada, logicamente a pessoa mais jovem, né? Eu não vou fazer filme pornô porque ninguém vai comprar para ver, mas a garotada mais jovem está fazendo aí fotos, vídeos, etc. E o que causa uma distorção que vocês viram nos filmes, né? Tudo aquilo que a gente apresenta, mesmo antes dessas revoluções tecnológicas, na época do cinema, na época do teatro, na época da ópera, tudo aquilo que a gente apresenta tem um certo viés, no sentido de ser ou muito melhor ou muito pior do meu cotidiano, no geral. Claro que, às vezes, a realidade é mais brutal, é muito mais legal do que a ficção, mas, no geral, a minha vida tem aquela monotonia e isso incomoda. E o entretenimento é marcado, né, por essa questão do espetáculo, e aí, óbvio, que a gente remete a Guy Debord. Só que as coisas que eu entendo do entretenimento é justamente o contrário do que Guy Debord entendia na sociedade do espetáculo, porque eu uso muito o Lipovetsky. Eu entendo que o Gilles Lipovetsky é um dos autores mais importantes hoje para quem quer entender turismo, entretenimento, lazer, design, novas sociedades. Por quê? Porque a informação sempre foi valiosa, sempre. Lembrem-se que no Império Chinês Antigo, o poder estava nas mãos dos funcionários que eram concursados para terem os cargos burocráticos, que aprendiam a ler, aprendiam cálculo, aprendiam música, aprendiam geometria, para controlar o império. Então, a informação sempre foi valiosa. E os seus fluxos são controlados por empresas e instituições produtivas e movidas a lucro, ou instituições públicas, como as nossas universidades, que também são destinadas à construção de políticas públicas, mas, ao fim e ao cabo, a gente quer inserir os nossos alunos e alunas no mercado de trabalho. Então, a gente tem esportes, notícia, artes, educação, lazer,
turismo, show business, cinema, games, música, tudo isso é mercadoria, destinado ao consumo do prazer. E o entretenimento é o espaço. O entretenimento é qualquer coisa organizada e paga. É diferente da recreação. A recreação, quando a gente pensa tudo aquilo, né, que o Nelson Carvalho Marcelino e vários outros autores escreveram, a recreação é uma coisa, o lazer em geral é outra coisa, e o entretenimento é algo específico, é ligado ao mercado, é ligado a negócio, é ligado a business and management, e hoje às novas tecnologias. E aí a gente vê, o entretenimento, né, distrai, desvia a atenção, detém, é algo divertido, é fácil, é irracional, é previsível, é subversivo. Por que o entretenimento é censurado em vários países, né? Por exemplo, a própria China, que desenvolve o entretenimento. A China tem 2 parques Disney, um em Xangai e o outro em Hong Kong. Xangai é uma zona econômica especial, Hong Kong é um parque um pouco mais antigo, mas a China e a Disney fizeram acordos para os parques chineses terem uma característica mais ligada à China, que é, por exemplo, o uso do elemento humano. Tem muito mais pessoas trabalhando em música, em esportes, em artes, nos parques Disney na China, do que em outros parques do mundo, que são em Paris, Tóquio, Orlando e perto de Los Angeles. Não sei se vocês leram esse livro, O Círculo, do David Eggers, que também virou um filme, com o Tom Hanks, sobre... imaginem se tudo que nós temos, a Apple, a Google, o Insta, o Face, se tudo fosse centralizado num lugar só e controlasse a nossa vida toda. A título de ser mais fácil, eu controlo tudo, controlo os seus exames médicos, controlo os seus gastos no cartão de crédito, suas reservas aéreas, sua vida acadêmica, né, as suas notas nas universidades privadas, pagamentos. Imaginem algo que controlasse tudo isso a título de facilitar a vida das pessoas. Seria uma ditadura. E esse romance, O Círculo, que foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, fala exatamente isso. O entretenimento é global? É global e é nacional, e é regional. A globalização sofreu um impacto muito grande com a ascensão da extrema-direita em vários países do mundo. Donald Trump foi um grande exemplo disso. E depois com a pandemia. Né? A pandemia transformou alguns lugares do mundo em áreas de exclusão, como a Austrália e Nova Zelândia, que é uma bolha que está isolada de todo mundo. Ninguém tem autorização de ir para lá. E eles também não têm autorização de ir para fora. A autorização tem. Só que na volta são 15 dias ainda de quarentena num hotel às custas da pessoa. Então, não é todo mundo que está afim de viajar para o exterior e na volta ficar enfiado no hotel por 15 dias ou 10 dias. Outros países do mundo também estão fazendo isso, até que todas as suas populações sejam vacinadas. E o entretenimento prepassa todas as atividades, transforma tudo em mercadoria, das mais ordinárias e baratas às mais caras, exclusivas e sofisticadas. Às vezes as pessoas pensam que entretenimento é só algo popular, é o preconceito da aristocracia. Não é. Há grandes bolsões de entretenimento que são exclusivos, que são sofisticados, que são muito caros, e então, desde resorts até alguns navios e cruzeiros marítimos mais exclusivos, até determinados fóruns e eventos e congressos que são mais exclusivos. O Davos é um exemplo, né? O Davos, em inglês, na Suíça. O Fórum Econômico de Davos se tornou um point, né? Para mídia, para tendências, para cenários. Isso acontece em vários lugares do mundo. Quero lembrar um livro do John Naisbitt, que se chamava e se chama High Tech, High Touch. É um livro antigo, de uns 25 anos, só que o que o John Naisbitt diz continua válido. A alta tecnologia, ela é indissociável do alto toque humano quando a gente fala em serviços mais bem elaborados. É por isso que o turismo de luxo exige o elemento humano.
não é automatizado. Automatizado é hotel barato. É um hotel, por exemplo, que você chega, faz a reserva pelo celular ou pelo computador, chega ali, checa a sua reserva no totem, passa o seu cartão de crédito, paga, ou já estaria pago, ele emite no seu celular um printing para você abrir a porta do quarto e fica lá. Se você for comprar alguma coisa, você põe numa bandeja e tem só uma pessoa, ou às vezes nem isso, você paga tudo automaticamente. Mas não é isso que acontece na maior parte da hotelaria, dos transportes mais sofisticados, dos serviços mais sofisticados. Então, esse high touch é o alto toque humano. E a Imagineering, quem tem o canal Disney Plus, pode assistir uns documentários sobre Imagineering, que são geniais no Disney Plus, são 5 ou 6 episódios, que fala como que o grupo Disney, ou a Universal Studios, ou a Expo 2020 de Dubai, que abriu esse ano por causa da pandemia, né? A Expo 2020 de Dubai, ela é um grande point de entretenimento e de soft power. É a Dubai falando para o mundo, olha, a gente sabe fazer. É a final de uma Olimpíada na China ou no Brasil, onde a gente dá um espetáculo e fala para o mundo, olha, a gente sabe fazer. É o soft power. Tudo é entretenimento? Não. Há limites. Né? Há limites. Então, se não houvesse limites, a Arábia Saudita ou a China poderiam fazer um canal de streaming com login e senha e cobrar para a gente assistir a execução de prisioneiros, por exemplo. Pessoas pagariam por isso. Mas é antiético. É algo cruel, é algo brutal. A gente não pode ganhar dinheiro com o sofrimento dos outros. Aliás, o 11 de setembro de 2001 foi um grande espetáculo de entretenimento promovido pelo grupo do Bin Laden, porque ele usou um primeiro avião para chamar a mídia e depois veio o segundo avião. O impacto do segundo avião estava toda a televisão aberta, toda a internet da época, e o segundo impacto, o atentado, foi online. Né? Foi online. Tanto é que ninguém entendeu o que estava acontecendo, se era um replay do primeiro impacto. Não era, era o segundo impacto na outra torre do World Trade Center. Então, nem tudo é entretenimento, há limites. Quem se lembra, né, de Los Pollos Hermanos, né? O fator entretenimento tornou-se uma vantagem competitiva, um diferencial em todos os aspectos da economia de consumo. Quando eu digo todos, é todos. Por exemplo, um aluno nosso da graduação, eu sempre dou esse exemplo, o Hélio Inagaki, ele ficou 3 temporadas na Disney e a cada temporada ele era promovido. Já tinha ficado conhecido lá. Ele, em dezembro, voltava em abril. E ele adorava Disney, adorava entretenimento. E quando ele veio, ele foi contratado pelo hospital daqui de São Paulo, o Albert Einstein, para implementar a hospitalidade, a hotelaria no hospital, mas de acordo com o método Disney. E ele implementou, ele ficou 2 anos no Einstein. Então, quando vocês forem nesses hospitais legais, que deve ter em Belo Horizonte também, se vocês observarem a entrada onde tem lanchonete, notem que as lanchonetes são terceirizadas e são de boas marcas. Estou dizendo os hospitais privados caros, né? Tem lugar que vende flores devidamente esterilizadas, tem lugar que vende presentinhos, principalmente hospitais onde há maternidade. Então, abrangeu tudo. As escolas, as universidades têm uma área de entretenimento que, às vezes, é gerida pelos alunos. Né? O evento que a garotada faz em Ouro Preto, por exemplo, nas repúblicas, é entretenimento, só que é autogerido. Mas gera dinheiro, né? Gera uma agitação, gera uma festa muito legal. Então, viagem, supermercado, saúde, religião, né? A religião, as religiões espetaculares usam e abusam do entretenimento. Enfim, eu vejo que por aí a gente pode ter uma ideia do que é o entretenimento. E, para terminar, vamos ver a nossa crítica, que tem a ver com o filme. Estou pondo aqui.
Está carregando aqui, gente, por isso que está um pouquinho lento, mas está carregando. O computador tem as suas manias. Trigo, tá igual a animação que a gente divulgou, que não carregava de jeito nenhum. Não entendi, não fazia o quê? Que não carregava de jeito nenhum, não fazia o download completo. Pois é. Pronto, está aqui. This is up. Bom, então vamos lá. E agora, para a gente terminar o nosso papo aqui e começar a discussão, bom, eu acho que vocês estão vendo aí a crítica ao turismo? Estão vendo, gente? Sim, está possível. Ok. Bom, o turismo depende do sistema global de serviços e produtos destinados ao prazer. Ao prazer. Né? A hora que a gente fala ciências sociais aplicadas, eu prefiro também, ou gostaria de propor, serviços destinados ao prazer, onde vai tudo. Inclusive sexo. Sexo é entretenimento, tá? Por quê? Porque uma parte do sexo é pago. E aí é entretenimento. E eu gosto do Lipovetsky, o Gilles Lipovetsky, porque ele articula os conceitos de design. No último livro dele, um dos últimos, não é o último, A Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo Artista, ele estrutura bem essa questão do design contemporâneo ligado ao entretenimento, turismo, ao conceito dele de hipermodernidade, ao mercado, às artes e à cultura. A arte crítica face às formações econômicas, políticas e culturais influencia o turismo e o setor de viagens e prazer em geral. Então, aí, a hora que a gente fala da crítica, né, tem esse escultor russo que vive nos Estados Unidos, por motivos óbvios, ele saiu da Rússia, né, vocês vejam o tipo de arte dele. Ele nasceu em 1943, e notem essa escultura dele, Lenin, o Mickey Mouse e Jesus Cristo. Essa escultura encerrava, no Museu Histórico de Berlim, a exposição dos 100 anos da Revolução Russa, que foi feita em uma curadoria conjunta pela Rússia e pela Alemanha, que se degladiaram na Segunda Guerra Mundial, devo lembrar. Então, o Kosolapov, ele tem uma crítica tanto à sociedade capitalista quanto ao socialismo real. Está aí um quadro dele famoso, Stalin e Lenin, sobre uma propaganda do Marlboro. E não é à toa. Por que Marlboro? É o cigarro do macho. É o cigarro do homem bruto, né? É o cigarro do homem do meio oeste americano. Então, aí ele coloca, a crítica dele é muito forte. Estou falando isso por causa dos filmes que vocês assistiram, que também são críticos. Então, observem, essa escultura, vocês podem depois colocar no Google e verem mais obras do Kosolapov. E essa escultura, que era grande, o Lenin é maior do que um homem normal na escultura, é o Lenin com Jesus e com o Mickey. E por que ele teve de sair da Rússia? Por causa do antigo Partido Comunista? Não. Por causa dos cristãos ortodoxos, que não suportaram. Os cristãos ortodoxos, alguns cristãos ortodoxos, são parecidos com aqueles católicos reacionários ou com os evangélicos reacionários. Eles não admitem nenhuma crítica à religião. Então, ele teve de sair de lá. E a Igreja Ortodoxa voltou forte na Rússia, né? Depois do colapso do socialismo real. Então, o Kosolapov faz esse tipo de arte, ele é artista, né? Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Foi suficiente para ele sair da Rússia e da Europa do Leste, que é bastante influenciada pelos cristãos ortodoxos, né? A própria Grécia tem uma influência muito grande. É tão grande a influência da Igreja Ortodoxa no que restou da ex-União Soviética, que quando as grandes naves espaciais são lançadas no Cazaquistão, tem padres ortodoxos que benzem a espaçonave com água benta antes dela decolar. Eu não sei o dia que alguma explodiu, o que ele vai explicar por que explodiu, né? Porque não foi bem benta, mas
É muito forte isso, né? Então, esse daí é o Kosolapov. Tem o Ron English, que é um grande crítico da sociedade de consumo também, onde ele faz isso daí é um trocadilho, né? Serial killer, com serial killer, né? O assassino serial. E os cereais que engordam, que causam obesidade, notem aí que parece uma coisa do Botero, os personagens são obesos, né? Porque ele é inglês, ele é norte-americano, Ron English, apesar do nome, tem a minha idade, nasceu no mesmo ano que eu, em 59, então ele faz uma crítica, né? Ele chama o surrealismo pop crítico. Olha aí, o Mickey Mouse e a Minnie sexualizados, né? Sexualizados. O Steve Cutts, que é inglês, talvez vocês conheçam esses filminhos dele sobre a felicidade, né? Tem esse filme aqui do Steve Cutts, Happiness, Felicidade, que é genial, que é sobre a vida que a gente leva de uma maneira, enfim, mecânica, né? E o Banksy, que fez Dismalland. Dismal é lúgubre. E Dismalland, bemusement park, ao contrário de amusement park. Amusement é divertido. Bemusement não divertido. E ele fez por um tempo nas costas da Inglaterra, numa praia bem feia. Não é difícil achar uma praia feia nas Ilhas Britânicas, né? Porque são umas praias, a não ser na Escócia, onde são muito mais bonitas. E ele fez Dismalland, olha aí, que foi uma crítica à Disneyland. Então, isso daí é o Banksy, né? Tem o Jake and Dinos Chapman, do South Park, que é iconoclasta, escatológico. Inclusive, tem um episódio deles no Rio de Janeiro, que, na época, os nacionalistas, né, tontos quiseram reclamar, e assim, quanto mais você reclama, pior é. Né? Quanto mais você reclama, pior é. Nesses casos aí, deixa rolar. Eles ridicularizaram todas as cidades do mundo. Por que não ridicularizariam o Rio de Janeiro? Aliás, o South Park ridiculariza primordialmente os canadenses e os norte-americanos dos Estados Unidos. E o Banksy tem umas sacadas geniais em relação ao turismo, né? Esse Tourist Information eu acho incrível. o cara ali afiando as garras, né, para dar informação. E esse casal aí se refestelando enquanto um menino miserável arrasta o rickshaw pelas ruas de alguma cidade subdesenvolvida. Os Simpsons também tiveram no Rio de Janeiro em 2002. Né? E olha que em 2002 já tinha, né, essa questão da violência, essa questão dos táxis piratas, tudo isso. Enfim. Eu vejo que eu acho que para a gente começar, tem aí os dois lados, né? Mostrei para vocês. O Pina está aí, professor Pina está aí. Olha só. Agora que eu estou vendo o chat de novo. Então, eu acho que esses dois lados servem para a gente ter uma boa... Olha o Pina aí, tudo bom, professor? Boa noite, grande professor. Grande. Pina ajuda muita gente lá na EASH, né? É um grande companheiro nosso. Aliás, todo mundo aí da Federal, né, do programa, a gente tem muito contato. O Vinha sempre tem contato com vocês, o Edmundo. Mas, enfim, gente, é isso. Agora eu queria ouvi-los. Eu tenho aqui, quero mostrar isso, tem uma versão nova do Paraleiro Pato Donald. Vocês lembram disso ou não? Né? É demodé, é cringe, tá? Esse livro é cringe hoje. Ele está datado, o próprio Matelar e o Dorfman já estão em outra, mas foi um livro interessante na época, quando era jovem, né? Tem esse Work in Progress, que é fantástico, que é do Michael Eisner. Agora, o melhor, um livro obrigatório, eu considero um livro obrigatório para quem trabalha com entretenimento, Onde os Sonhos Acontecem, do Robert Iger. Bob Iger, ou Bob Iger, que foi o presidente da Disney até o final do ano passado. Esse livro dele é da Intrínseca. É um texto fundamental para quem for trabalhar com lazer contemporâneo, com gestão de lazer, de entretenimento. É um dos livros de negócios mais importantes que tem atualmente, foi lançado recentemente, e graças ao Robert Iger, a Disney superou a pandemia
porque ele foi o idealizador da plataforma Disney Plus. Por isso que ele foi comprando a Marvel, Star Wars, Pixar, tudo isso. Foi uma engenharia extremamente difícil do mundo de negócios, e eles criaram essa plataforma grande, que é o canal Disney Plus, e vai ter um outro canal adulto com outro nome, porque, afinal, não dá para botar sexo junto com o Mickey Mouse. A Disney continua com seu moralismo. Então, gente, agora eu quero ouvir vocês aí. Trigo, obrigada pelas suas contribuições iniciais. Nós vamos passar logo para o diálogo, e aí o Edivaldo já tem uma pergunta, depois eu tomo a vez. Vamos lá, Edivaldo. Professor, obrigado, viu? E no decorrer da tua exposição, veio à minha mente algo que eu havia me deparado em alguns estudos a respeito do consumo, especialmente o Martin Barbeiro, o Nestor Canclini, e eu tenho a impressão que quando se debate o tema do entretenimento, ainda é muito comum uma perspectiva um tanto quanto distante da recepção. O que eu quero dizer? É que normalmente as pessoas são, de algum modo, alvo de rótulos, são taxadas como massa, como pessoas acríticas, e eu acho que esses rótulos acabam por esconder as formas de apropriação das produções vivenciadas no entretenimento, ou das experiências. Eu tenho a impressão que não se apropria-se de forma densa a quantidade de ressignificações, interpelações que as pessoas são capazes de fazer diante de uma experiência ou de um produto decorrente do entretenimento. Você também concorda com essa análise que não há, de certo modo ainda, na maior parte dos estudos, uma tentativa de compreender como as pessoas, os consumidores, a plateia, a audiência, de certo modo, entende as produções do entretenimento? Eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Olha, tem um livro do Frédéric Martel, que não foi publicado em português, mas tem em espanhol, em francês, Mainstream, onde ele coloca, né, que há uma diferença entre você assistir algo de outra cultura e aceitar totalmente. São estudos complexos, né? Depende do público, depende do nível de educação desse público, do nível de comprometimento que esse público tem com a sua cultura, com a cultura dos outros. Há muito preconceito, como eu disse, em relação ao entretenimento. Há muito preconceito. E isso turva a nossa capacidade de análise. Vou dar um exemplo. Pantera Negra. O filme Pantera Negra foi de uma extrema importância para as crianças e adolescentes, negras e negros, se identificarem numa obra de arte de massa. Porque só via gente loira, gente branca, asiático, mas negros, tem nos filmes, né? Nos Estados Unidos, Hollywood, já há tempos, tem uma pressão muito grande para colocar homens e mulheres em posições de poder, mas precisava algo geral. E Pantera Negra serviu, apesar da crítica de alguns teóricos dizendo que isso não é o suficiente. Claro que não é o suficiente, mas é importante. É a mesma coisa quando a Disney começa a colocar as princesas numa outra posição que não da mulher subalterna. Ela é guerreira, ela é uma sábia, ela é uma mulher de negócios, ela pode ou não se casar. Daqui a pouco vai ter princesas LGBT. Então, é uma outra versão. E a própria sociedade pode subverter, se apropriar disso, o que acontece imensamente, né? Os quadrinhos japoneses, os mangás, têm 15, 17, 20 categorias. E algumas são bem transgressoras, né? Então depende muito. O que eu acho ruim é a gente ficar no dogma ou no preconceito. Aí turva
Aí você turva tudo, né? E é o problema da polarização que tem em alguns lugares do mundo. Né? O problema é a polarização. E essa polarização hoje, né, em alguns momentos, essa polarização, ela teve uma influência grande da esquerda, do stalinismo, por exemplo, mas hoje ela é um problema da extrema-direita. A extrema-direita, vocês podem ver, elas adoram falar que os outros são pedófilos. Qualquer coisa, o cara é pedófilo. Quando, na verdade, vários desses caras de extrema-direita, inclusive religiosos, é que o são. Né? Por que eles usam a questão da pedofilia? Porque qualquer pessoa normal vai ficar revoltada com alguém pedófilo. Foi o que tentaram fazer com o Felipe Neto, jogar a pecha nele de que ele é pedófilo. Como ele é rico e tem uma banca de advogados excelente, ele conseguiu se defender. Mas tem muita gente que perde, né? Perde, inclusive nas redes, pode perder negócios, pode perder patrocínio por causa disso. E outros merecem perder, como o Siqueira, lá da rede, que teve um discurso homofóbico e bem feito que perca patrocínios mesmo. Né? Então, deu para responder, Edivaldo? Deu sim. Obrigado. Quem mais? Sim, a Cris vai agora. Está fechado seu microfone, Cris? E depois da Cris sou eu na sequência. Isso aí. Bom, Trigo, eu concordo com você, né? Porque a gente já sabe que a principal característica do entretenimento é proporcionar diversão mesmo. Né? E o que eu percebo, né? E aí eu digo do meu meio, do meu contexto, é que quase sempre, ou na maioria das vezes, essa experiência é marcada pela superficialidade das ações e pelo consumo descartável de passatempos. Isso até justamente pela transformação de tudo isso numa mercadoria que é muito valiosa. Né? E a gente sabe que na pandemia tendeu a ser mais valiosa ainda. Então, é aí que eu queria te perguntar, né? Apesar dessas obras e dessas perspectivas mais críticas ligadas ao entretenimento, como é que você vê que nós, que somos estudiosos do lazer, profissionais do lazer, preocupados com isso, né, que desafios que você vislumbra para que a gente, de fato, possa não cair no modismo, na padronização, né, cultural e tantas outras limitações que acabam rondando, né, as estratégias e iniciativas ligadas ao entretenimento. Olha, eu pus aí o livro tem em português, sim, Mainstream, a Guerra Global das Mídias e da Cultura. Eu não estou identificando aqui a editora, mas eu acho que é a Objetiva. Mas vocês vão encontrar, já é um livro um pouco mais antigo, mudou bastante nos últimos anos, mas enfim. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa assumir que as pessoas têm direito ao prazer. E o prazer no Ocidente cristão, ele vem junto com a culpa, com a vergonha e com o pecado. O Luiz Otávio de Lima Camargo fala muito isso. Né? Então, a gente deve se lembrar que a esquerda clássica, ela é moralista. Moralista. Né? Tanto é que na esquerda clássica haverá uma dificuldade, o acesso das mulheres, o acesso da população LGBT, mesmo a questão étnico-racial, era meio complicado e teve de ter uma conscientização disso. Então, em primeiro lugar, a gente se despide dos preconceitos. Claro que a extrema-direita é muito mais moralista e reacionária, mas a questão é entender que as pessoas têm direito a curtir a vida, inclusive aqueles que são mais humildes, mais pobres. A gente tem a Bel Maier, que foi nossa orientanda de mestrado no turismo, mas ela já é uma mulher de 50 e poucos anos, ela trabalha com bibliotecas comunitárias nas periferias, e ela está conosco, eu estou no conselho curador do Prêmio Jabuti desse ano, e a Bel também está. E o curador é o Marcos Marcionilo, daqui de São Paulo. São 5 pessoas, tem o curador e mais 4, a Bel está.
E é o que ela fala, né? Como que a gente faz com a garotada? O problema é esse, a garotada das periferias para eles lerem. Você tem que perguntar para essa garotada, oferecer várias coisas e ver o que elas gostam para ler. Não sou eu, branco, velho, acadêmico, que vou indicar o que um garoto, uma garota da periferia vai ler. Então a gente precisa ouvir as pessoas e entender que não importa o que esteja lendo, assistindo, ouvindo, né? Hoje o TikTok, você quer saber o que a molecada faz no TikTok, né? Talvez Twitter, outros, OnlyFans, né, que é de sexo, a garotada está rolando nesse. Então a gente corre o risco, nós acadêmicos, da gente se tornar invisível perante essa garotada se a gente não for atrás e aprender com elas e com eles o que está acontecendo na cultura hoje, nas artes, né? Por isso que eu deixo a minha disciplina no último ano, no quarto ano, no sétimo semestre, parte da disciplina é dada pelas alunas e pelos alunos. E eu me considero razoavelmente conectado e antenado, mas eu já assisti apresentações de trabalho que eu não conhecia 70% do conteúdo. Eles deram show, elas deram show. Então, a primeira coisa é dar voz a essas pessoas. A nossa função é de orientação. Não é de ditar regras ou de censurar ou de ficar com patrulhamento ideológico. Eu vejo que a gente cai muito no erro do patrulhamento ideológico. Ah, isso é alienante, isso é porcaria, isso é ordinário. Pô, começa a ler um negócio desse, começa a assistir um negócio desse, começa a ouvir aquilo que a gente não gosta, e, de repente, eles vão estar ouvindo um monte de coisas. Nós somos muito preconceituosos e a gente acha que nós somos os donos da verdade, né? E isso não é verdade, né? A verdade é um consenso. Então, eu vejo... muitas vezes eu vou ler, eu vou assistir coisas que os meus alunos indicam. Tá? E aí eu vou entender melhor aquilo que eu próprio estou falando. É incrível isso, né? Às vezes eu estou falando uma teoria, ele fala, não, isso que você está falando está em tal minissérie, está em tal tópico de quadrinhos, de mangá, ou sei lá do que, ou na Netflix, ou na Prime Video, ou sei lá onde. E aí eu vou ver, olha, realmente o que eu estou falando, vocês podem ver o exemplo lá, e pronto. Né? Então eu vejo que a gente precisa estar aberto, né? E quanto mais velho a gente fica, mais perigo tem da gente se fechar. É como a questão do cringe, né? Tem amigo meu da minha idade se justificando que não é cringe. Isso é bobagem. Eu sou cringe, um monte de coisa, e tô nem aí. Né? Em algumas coisas eu sou cringe, chique, né? E eles têm direito, isso sempre aconteceu. Eu, quando era moleque, tirava sarro das antigas gerações. Hoje eles tiram sarro da gente. Aliás, hoje, né, com essa questão, qualquer pessoa de 30 anos já é considerado velho. Então, imaginem nós, né? Então não tem problema, a gente tem que ter bom humor. Eu acho o bom humor fundamental nessas coisas. Viu? Agora, em muita cultura, muito estudo nosso para a gente se atualizar. As mudanças foram profundas, já há décadas, né? Já há décadas. Deu para... Então, vamos dando continuidade, né, Trigo? Assim, também queria te agradecer, né? A sua fala, acho que ela foi muito instigante em vários momentos. E aí eu peguei um desses para a gente seguir nessa conversa, né? Que teve uma hora que você, na sua fala, colocou assim que determinadas partes deixam de ser entretenimento, né? Porque não se pode ganhar dinheiro com o sofrimento humano, né? E eu fiquei pensando assim na quantidade de espaços que já se abre inclusive ao turismo, né? Como a gente pode pensar nos campos de concentração, ou alguns outros espaços do sofrimento humano, ou inclusive se a gente pode ampliar um pouco e ir para o turismo da favela, né? Aí eu te pergunto, isso no caso você não considera como um entretenimento, ou você acha que também é possível pensar que a gente pode relativizar, né? Que aonde que está esse sofrimento, né? Como que esse outro que vai a essa visitação ou vai a esse espaço, se a gente também pode pensar
que isso pode, não sei, uma compreensão melhor da humanidade, um ampliar de olhar, ou você acha que isso não passa pelo entretenimento? É uma conversa. Passa pelo entretenimento, porém, é aquela questão do pessoal fazendo selfie e isso teve uma campanha, pessoal fazendo selfie em campo de concentração ou em memoriais judaicos, por exemplo, né? Tem um memorial judaico em Berlim, imenso, que é ao lado do portão de Brandemburgo, e ao lado também das embaixadas dos Estados Unidos e da Rússia. E ao lado do portão de Brandemburgo tem um monumento judaico, e depois tem um monumento aos LGBTs mortos na Segunda Guerra também, e tem que é muito menor, e tem um menor ainda aos ciganos. São todas pessoas que foram massacradas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Para entrar nesse monumento, para entrar no museu, há um controle por causa de ataques, né, de neonazistas, etc. Então, há um controle mesmo, parece que a gente está no aeroporto, tem detector de metal, etc. E há uma conscientização de como a gente deve se comportar. É um memorial de conscientização de algo muito ruim que aconteceu. Como tem em alguns museus históricos, como tem em outros monumentos ao redor do mundo, né? Você vai para o Camboja, tem lá o que o Pol Pot massacrou 2 milhões de pessoas no Camboja, tem lá monumentos, tem museu. Então, são lugares que a gente precisa aprender a se comportar. Então, já há um tipo de trabalho de conscientização que não é lugar para a gente tirar selfie, que não é lugar para você fazer correria, fazer piquenique, que é preciso ter um respeito. É um lugar que a gente vai para aprender algo sobre a história, sobre a memória, né, dos outros que sofreram, e às vezes a pessoa que lá está, teve gente que sofreu, né? É daquele grupo, é daquela religião, é daquela etnia. É tudo uma questão da gente criar consciência. E eu vejo, olha, em 12, 13 anos, eu dou liberdade total para os alunos e alunas fazerem os trabalhos, total, sem censura. Nunca teve problema. Eu aviso. Eu falo, olha, se vocês forem apresentar algo que é violento ou pornográfico, vocês avisem antes, porque ninguém é obrigado a assistir. Vocês concordam? Aí eles concordam. Nunca passaram dos limites. Eles se autorregulam, porque eu dou liberdade. E já teve caso, né, de uma apresentação sobre depressão, uma menina falou, olha, eu gostaria de sair porque eu estou num tratamento terapêutico e para mim é um gatilho. Eu falei, perfeitamente, você sai, entendeu? Numa outra vez passaram, né, tinha umas fotos pornôs, eles passaram, falou, olha, quem quiser abre, quem passaram isoladamente, não foi projetado, que era sobre sexo, tal, como entretenimento. Então a gente precisa explicar para as pessoas, né, explicar por que eu tenho de respeitar. E, em geral, uso isso com exemplos na classe. Falo, olha, eu sou careca, você pode fazer piada sobre careca, mas se você for falar que careca é inferior aos demais, eu vou achar chato. Então, né, começa a normalizar certas atitudes e ver que o diferente é diferente, não é melhor nem pior, é diferente. As pessoas entendem. Né? As pessoas entendem. Agora, o problema é que a gente tem hoje vários discursos que de origem já são racistas, ou machistas, ou homofóbicos. Então, a hora que a criança ou adolescente vai ver algo, já vem com aquele filtro do preconceito. Né? Isso é muito ruim na Turquia, na Hungria, no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares onde essa religiosidade, esse cristianismo deteriorado, esse cristianismo deturpado, né, que é esse cristianismo preconceituoso, que é ensinado por alguns padres ou pastores, já cria um preconceito na pessoa, na criança. Isso é muito ruim. E é isso, a nossa grande luta é isso, é contra esse preconceito, contra a burrice. Né? E o entretenimento pode ser de valor. As grandes empresas de entretenimento estão tomando cuidado com isso. Bom, o Facebook me censurou por 24 horas,
porque ele entendeu que eu estava sendo, uma vez foi porque eu usei o termo lixo branco, em referência ao Trump, fui censurado pelo Face, por 24 horas, me falou, olha, você teve um discurso de ódio, você concorda com a censura? Eu já concordei, porque é melhor concordar. Fiquei 24 horas pronto. Porque o robô entendeu que eu estava sendo racista, eu estava sendo irônico, mas robôs não entendem ironia. Mas eu sou a favor disso, porque pelo menos pega outros discursos, né, que são realmente racistas, preconceituosos. É interessante que quando você falou isso, eu me lembrei que eu também tive uma censura dessa, não sei se foi Instagram, Facebook, uma dessas coisas, porque eles entenderam que eu estava com conteúdo pornográfico e eu estava apresentando um ritual indígena. Aí você vê isso. Né? Acontece muito. O entendimento é diferente, é isso. O robô, ele lê o que ele está preparado, ele não consegue perceber essas pequenas sutilezas, que eu acho que é disso que discutimos aqui, né? Dessas sutilezas. Exato. Vou deixar continuar, e aí é Vaninha. Vai lá, Vaninha. Oi, gente, para quem não falei oi ainda, né? Professor, eu tenho 3 perguntinhas rápidas. Primeiro, você não falou sobre a indústria cultural, você não usou essa expressão. E aí eu queria saber se é porque ela está em desuso ou porque ela já está naturalizada entre nós. Eu queria entender um pouco mais, né? Porque... Tá. A outra questão é o uso do entretenimento e a política, né? E aí o senhor mexeu muito comigo, porque eu sou extremamente preconceituosa. Eu odeio sertanojo. E aí os alunos me chamam de preconceituosa, professora. Eu falei, gente, eu tenho idade para dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, né? E aí, assim, eu fico pensando muito nessa questão do uso da política, e principalmente com esse olhar de alienação mesmo, né? E aí vou queimar minha língua, porque agora eu estou assistindo uma novela. Hoje estou perdendo a minha novela. Né? Porque a gente... eu vou acompanhar minha sogra de 95 anos e acabei me dando mal, porque eu não tinha outra opção, né? Estava na rede aberta e eu fui ver novela. E aí é isso, né? Assim, como é que a gente fica preso àquelas historinhas que, para mim, é interessante. Porque eu assisti outro dia na internet e estava vendo aqui os comentários dos internautas, todo mundo louco para acabar o jornal para começar a novela. Então estava pouco se ligando para as notícias, para a Covid, para nada, não queriam saber de porra nenhuma, queriam saber da novela. Então essa relação, né, do entretenimento e a política, e para mim ainda uma política muito nesse sentido da alienação, queria que você comentasse alguma coisa também. E a terceira é a relação do entretenimento com as manifestações culturais populares, né, que a gente faz, né, na rua, enfim, todas elas que existem aqui no Brasil, né? Com a tecnologia de informação, os próprios, né, dançarinos, as pessoas que estão na rua se manifestando, estão lançando mão desse recurso e se promovendo, né? E muitas das vezes essas manifestações são usadas, né, também por empresas, pela própria política pública. Então, eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre isso. Obrigada. Tá, ok, obrigado, Vânia. Depois eu vou comentar da Cristiane Gomes. Olha, eu não falei da indústria cultural porque eu sei que vocês já estudaram isso, né? A Escola da Teoria Crítica, ou a Escola de Frankfurt, tem dezenas de estudos, só que vários são datados. Eu gosto muito do Walter Benjamin. Agora, eu não posso também, em 2021, usar algo que, para começar, a Escola da Teoria Crítica surge no momento da Alemanha que vai se tornar nazista. E, na época, só tinha o rádio, o jornal e o cinema. E eles migram para os Estados Unidos. Olha que interessante. Porque é os Estados Unidos quem vai dar condições para que os marxistas da teoria crítica elaborem as suas teorias contra a alienação do capitalismo. E eles vão para os Estados Unidos e tem toda aquela produção, que hoje tem uma outra visão, como eu falei do Guy Debord. Né? O Guy Debord é importante para ler, mas eu acho mais importante o Lipovetsky. O Lipovetsky supera Debord. Porque é claro, porque Debord escreveu na década de 70, você não pode querer, né? Primeiro que eu não posso dizer também o que ele escreveria hoje. Mas eu preciso entender que houve todas essas mudanças. Na questão da alienação, para mim, a alienação não é só entretenimento que pode ou não causar
conscientização ou alienação. É a questão dos aparelhos ideológicos de Estado, né? Muitas vezes a indústria cultural é assim, junto com a família, junto com a igreja, junto com o próprio Estado, ela é um aparelho ideológico do Estado ou não. O entretenimento, vocês já foram na Comic Con, que é aquela feira, a Comics Con, que é aqui em São Paulo, que antes da pandemia, alguém já ouviu falar na Comics? É uma feira de nerds. Você conhece o Rogério? O Rogério fez, eu acho que sim. Você conhece, né? Eu conheço e já fui várias vezes. Olha aí, o Pina conhece. Cara, tem uma parte lá dos índios, os índios são os independentes. É subversão pura, é transgressão pura. Tem mulheres produzindo quadrinhos, né? Tem mulheres produzindo quadrinhos eróticos, onde elas exercem o poder do sexo, do orgasmo, e os homens ou outras mulheres são objetos delas. Então, depende muito, né? Então, alienação... Agora, eu vejo que a pessoa tem todo o direito de não gostar de um tipo de música ou de literatura. Agora, eu não tenho direito... Eu também não gosto muito de sertanejo, mas ouço quando tá, não tem problema, não é? Mas eu não posso dizer que quem ouve sertanejo é burro, entendeu? E isso daí não. Ou que quem ouve rock é burro, é cringe, né? Porque rock também é cringe, né? Então, tem essa diferença. E o popular, né, Parintins, as festas juninas no Nordeste, o Carnaval, eles se utilizam dos recursos tecnológicos do entretenimento normal, sem que isso deixe de expressar a cultura de raiz dessas pessoas. A partir do momento que um grupo folclórico, que um grupo, sei lá do quê, lança seus filmes no YouTube, qual o problema? Só que para lançar o filme no YouTube, ele tem que produzir o filme. Você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, Condzilla. Cara, ele dá voz para a periferia, na Netflix, né? Ele dá voz para a periferia. Então, é essa coisa nova que está rolando. O Condzilla... Só que a produção que ele faz na periferia, e vem agora a parte 2 na Netflix de uma série que passa na periferia de São Paulo, só que tudo que ele consome vem da periferia. Roupa, comida, mão de obra, ele treina as pessoas, todos os atores e atrizes são da própria periferia. Então, isso gera riqueza. E ele ouve essa garotada, né? O DJ lá, que por acaso é um cara branco, né, no filme, ele ouve o cara, mas tem DJ branco? Tem. O cara que é traficante é negro, mas ele não é traficante porque é negro, podia ser branco, mas ele ouve a comunidade. Então, se a gente der empoderar as classes populares, elas vão se expressar da maneira que elas desejam. É como no Rio de Janeiro. Lá no Jabuti, a gente teve uma discussão. O ano passado eu não estava, mas no ano passado foi criada a categoria. O Prêmio Jabuti de Literatura tem 20 categorias. Entre elas, o romance literário e o romance de entretenimento. E quem ganhou ano passado foi o Rafael Montes, que é um cara que eu adoro, já li tudo do Rafael Montes. Não sei se vocês conhecem Rafael Montes. Rafael Montes. E ele tem o livro Bom Dia, Verônica, que virou série na Netflix, que foi escrito com uma mulher. O cara que é o psicopata é um policial militar daqui de São Paulo. Ele não diz que a polícia militar é psicopata. Podia ser médico, podia ser engenheiro, podia ser um professor, mas é um policial. E não teve nenhum problema, porque fica muito claro que ele é à parte, né? E ele começa a fazer violência, inclusive contra a própria esposa. Então, se a gente respeitar os lugares de fala, não vai ter problema. Inclusive em mainstream, a importância do mainstream é porque o Frederic Martel, ele se afasta dos lugares clássicos de entretenimento e vai para a Nigéria, vai para o interior do Brasil. Ele fala da Rede Record. A Rede Record encontrou um nicho de mercado que eram esses evangélicos, que é do Edir Macedo.
Aliás, não sei se vocês viram os filmes do Edir Macedo, Nada a Perder, estão na Netflix, e tem os livros dele. E ele mostra como é que ele teve a sacada, né, de fazer um tipo de discurso religioso que diga respeito aos mais pobres. Né? Por quê? Porque a pobreza é uma vergonha, a teologia da prosperidade sacou isso. Né? Apesar de eu gostar mais das comunidades eclesiais de base, católicas, né, ou dos protestantes mais avançados em termos sociológicos, a pobreza é uma vergonha, ninguém quer ser pobre. Então, esses caras prometem a teologia da prosperidade e tem um feedback muito grande. Né? É o Joãozinho 30, quem gosta de pobre, quem gosta de miséria intelectual, pobre gosta de luxo, de riqueza, de ostentação. E aí, deixa eu só responder aqui, porque passou da Cristiane, o Dark Tourism. Então, a Colômbia tem explorado especialmente Medellín, né, os roteiros do Pablo Escobar, é entretenimento. Né, causou muito sofrimento, tudo, mas hoje gera lucro. Hoje gera gera emprego. Né? É dúbio? É. É paradoxal? É. É contraditório? É. O que o ser humano é? Todos nós, dúbios, paradoxais e contraditórios. Nós somos contraditórios. O purismo, Jean-Paul Sartre em As Mãos Sujas. Puro, só os santos e os loucos. E nós não somos nem santos nem loucos. E ele fala, eu tenho as mãos sujas, até os cotovelos, de sangue e de merda. É uma peça de teatro do Sartre, As Mãos Sujas, que lhe valeu a expulsão do Partido Comunista Francês. Mas o que ele escreve é profundamente verdadeiro, o Sartre. Que está fora de moda, né, nas nossas universidades, Jean-Paul Sartre. Né? Ninguém mais indica Jean-Paul Sartre e tal. Mas o cara sacou aquilo, né, de uma maneira brilhante. A Denise queria se inscrever. Bom, eu espero que com a Cristiane tenha também atendido aí a dúvida. Vejam, ninguém é dono da verdade, ninguém vai responder todas as dúvidas, né? Mas depende do diálogo. E cada um vai fazer a sua pesquisa, vocês vão fazer a sua pesquisa da maneira que vocês quiserem. Agora, vão se fundamentar. Agora, pensem o seguinte, nós estamos em 2021. Em 2031, a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado ainda será citada? Em 2041. Né? Se a gente ficar no discurso muito careta, e o discurso careta pode ser de direita ou de esquerda, o discurso moralista pode ser de direita ou de esquerda, a gente vai perder o nosso... Né? Por isso que eu fico desesperado, lendo, estudando e aprendendo coisa nova, senão a gente fica à margem, meu. A molecada não vai nos ouvir. Seu grito não será ouvido no espaço. Alien, lembra? Quem vai, gente? Muito nesse espaço aí para a gente escutar. Não, vamos seguir, a fila está crescendo, viu? Agora a gente tem o Edivaldo e, na sequência, o José Mariano e depois Cris. Já estou falando a sequência. Aí o pessoal vai ligando aí. Trigo, se você me permite, são duas questões. Uma que no decorrer da tua exposição, você cita os ciganos, você cita algumas populações que historicamente vão ser tidas como marginais ou colocadas numa posição de subalternidade. Na sua percepção, o entretenimento tem um papel-chave de dar voz ou colocar as memórias em disputa por parte dessas populações? Eu fiquei com essa dúvida, porque, de certo modo, se a gente pensa que, historicamente, em muitas produções, não em todas, elas foram postas numa posição, digamos, menor, acessória, eu penso que talvez com as possibilidades de produção, com as novas tecnologias da informação, com a difusão das redes sociais, talvez haja uma possibilidade de que o entretenimento seja um aspecto estratégico para colocar em xeque discursos históricos dominantes. Queria saber se você concorda com essa possibilidade do entretenimento. E a segunda questão
é que você cita a experiência com os estudantes. Quando você ministra o tema do entretenimento, me pareceu que você coloca o entretenimento também numa posição de destaque na disciplina, permitindo aos estudantes produzir. Então, na verdade, a minha dúvida consiste no seguinte: o que você propõe ao trazer o entretenimento para o espaço de ensino-aprendizagem é de pensar que não é possível educar ou discutir o entretenimento sem permitir que o entretenimento, de certo modo, invada o espaço da universidade? Seria isso um pouco da tua proposta? Dar mais espaço, mais valor e mais ênfase a essa produção? E não apenas a citar nominalmente, via um texto? Seria isso? Isso faria parte de um projeto de ensino do entretenimento no ensino superior? A minha pergunta. Sim, sim. Inclusive, muitas vezes, em live, a gente tem o programa Gaia Connection Live, né, no YouTube, agora está em férias, mas o Guilherme Loma, lá da Austrália, o Ambrósio Queiroz, da Nova Friburgo, do Cefet, e eu da USP, a gente tem o Gaia Connection Live, e a proposta foi a gente ser informal, entendeu? Tirar sarro de todo mundo. Claro, a gente respeita as pessoas que a gente convida, mas a gente tira muito sarro entre nós, né? Inclusive, teve um que ficou claro, assim, os 3 velhos branco, machista, interrompendo a mulher de falar. E aí nós mesmos nos autopunimos, falamos, precisa parar essa velharada, machista, babaca, ficar interrompendo as mulheres de falar. Então, isso teve um efeito pedagógico muito grande, né, para nós e para os outros que estão ouvindo. E a questão você perguntou da periferia, o entretenimento tem de invadir esse espaço da universidade sem medo, porque se a gente represar e censurar, aí que vem mesmo e sem o nosso controle. E não é para a gente controlar. O entretenimento, sim, ele pode criar consciência. Aliás, eu não terminei a história, né? No Prêmio Jabuti, o Rafael Montes, quando ganhou do romance de entretenimento, ele ficou chateado. Ele falou, não, mas eu ganhei, mas não é um romance literário. Eu falei, você está introjetando o preconceito. O romance de entretenimento não é menos do que o romance literário, a não ser para os elitistas. Porque Harry Potter foi literatura de entretenimento, O Senhor dos Anéis é literatura de entretenimento, Jorge Amado pode ser literatura de entretenimento. Eu tenho aqui o livro da Eliana Alves Cruz, que é uma autora negra do Rio de Janeiro, né? É um belíssimo romance dela. Tem esse e tem o Água de Barrela. E tem outros também. Tem o Cais do Valongo, né? O Crime do Cais do Valongo. Ela escreve super bem, é uma delícia de ler. E você entende melhor a questão negra no Brasil lendo Eliana Alves Cruz. Aliás, eu vou entrevistá-la, eu acho, dia 13, eu vou entrevistá-la pelo Prêmio Jabuti. São maravilhosos os textos. Né? Mas Thomas Mann é mais sofisticado. Sabe? Thomas Mann ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, era alemão. Né? A gente não pode ter essa... E o Rafael Montes eu acho fantástico, eu li tudo dele também, do Rafael Montes. Mas ele próprio ficou meio chateado. E aí a gente falou, olha... E foi uma grande discussão, desde o antigo conselho até o atual, para a gente fazer com que o público respeite o romance de entretenimento. E esse ano a gente teve muitas inscrições. Está em 4º ou 5º lugar, em 20 categorias. A hora que você pega os Estados Unidos, o Don Winslow tem uma trilogia, a Lei del Perro, a Lei do Cão, A Fronteira e o Cartel. Se você quiser entender como a política norte-americana de combate às drogas foi nefasta para a América Central, né, e para a Colômbia, e etc., você lê esses romances, que são romances de entretenimento sobre crime, do Don Winslow, e Os Supridores. Está aí. Os Supridores, do Faleiro, que eu sigo ele também nas redes, é uma aula de marxismo na periferia de Poá, na periferia de Poá. São 2 moleques aí que são ferrados aí da periferia, e eles decidem vender maconha, que é o que vai dar dinheiro. Você quer que eles vão vender o quê? Santinho, que não é vendido, é dado? Então eles vão vender maconha
e dá, né, o José Faleiro, ele saca, ele é gaúcho, então ele saca essa questão. Que, aliás, é um dos problemas, né? Se a maconha fosse liberada no Brasil, geraria empregos, teria menos problema de saúde, né, porque você venderia uma maconha boa, né, geraria impostos, geraria emprego. Aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem a Galeria do Rock, atrás da Galeria do Rock tem uma loja lá que vende tudo de maconha, menos a maconha. Cara, daria para você... Ninguém vai fumar maconha e vai assaltar banco, vocês sabem disso. São esses antigos preconceitos que nos perseguem. Classe média pode fumar maconha. Universitário pode fumar maconha. O pobre está fumando, é preso. Na USP a gente pode fumar maconha. Se alguém proibir, a gente põe fogo. Mas vocês percebem a hipocrisia da sociedade? Então, o entretenimento tem um fator de conscientização muito grande, sim, se nós dermos o empoderamento para quem está produzindo. Então, se os ricos produzem entretenimento, os pobres também podem produzir, a favela pode produzir, as minorias podem produzir. Eu não conheço Perifobia, Lília Guerra. Legal, não conhecia. Então é isso, gente, né? Eu acho que eu respondi tudo ou não? Sim, com certeza. Mariano agora? Eu acho que sou eu. Pois não, né, Mariano? Boa noite a todos. Eu queria esclarecer uma dúvida. Eu fiquei intrigado, assim, o que a gente pode considerar como lazer e o que nós podemos considerar como entretenimento, né? Assim, é uma coisa muito distante uma da outra. Qual tem um ponto de intersecção dentro da sua perspectiva? Como se dá o que é o lazer e o que é o entretenimento, né? Assim, eu fiquei um pouco na dúvida, o que eu posso considerar como práticas, experiências, né, de lazer, e o que eu posso considerar entretenimento. Fiquei um pouco assim, confuso com algumas questões. Olha, José Mariana, o entretenimento está dentro do lazer. É uma das opções do lazer, assim como o turismo, assim como a recreação, assim como o esporte por curtição, assim como as festas populares, né? O entretenimento está junto. Eu não gosto dessas divisões clássicas e muito certinhas, porque isso não existe na vida real. Quando eu leio Thomas Mann, para mim é romance de entretenimento ou é romance literário? É os dois. Eliana Alves Cruz, é entretenimento ou literário? Os dois. Agora, aqui no Brasil tem uma merda que é o seguinte, você vê o Itamar, o Itamar Vieira Júnior, que escreveu o Torto Arado. Já vendeu mais de 200 mil livros. O intelectual da universidade falou, não, se tanta gente lê o livro não presta. Porque escreveu fácil, todo mundo está entendendo. É o preconceito do babaca intelectual, entendeu? Tá, Paulo Coelho não é... Já li por obrigação, até tem umas coisas, até gostei, aquele... O clássico dele lá, que todo mundo leu, é uma história... Na verdade, é uma história muito antiga do Oriente Médio, não me fugiu o nome agora, mas o pessoal odeia o Paulo Coelho porque ele vendeu 200, 300 milhões de livros, parece autoajuda, mas hoje o Paulo Coelho é uma das grandes vozes contra o governo Bolsonaro. Entendeu? Então, tem muita... Por exemplo, o Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes é o que escreveu excelentes livros sobre a escravidão. Os historiadores se mordem com isso. Pô, meu, se o Laurentino Gomes é capaz de produzir história, ou o Eduardo Bueno é capaz de produzir livros de história para o grande público, azar do historiador ou da historiadora que não consegue escrever para o grande público. Então, se contente escrever para os artigos para meia dúzia. Tem o seu valor. Agora, não vem dizer que não, o Itamar Vieira não pode vender tanto livro. Pode e deve. E ganhou o prêmio Jabuti de romance literário ano passado. Lançou agora um outro livro de contos. E, graças a isso, ele está dando voz para quilombolas, para negros, para indígenas. Então, sempre que... Os meus alunos, às vezes, falam, bom, mas... porque eles aprendem, né? Todo mundo leu Marcelino aqui e tal. Mas quando é recreação, quando é entretenimento, está junto. E quando é turismo? Pode estar junto. Né? O importante é que as pessoas se divirtam.
e se conscientizem e aprendam alguma coisa. Podemos dar sequência, então? Trigo, durante a sua fala, você trouxe várias abordagens, interpretações sobre entretenimento, né, vindo de lugares diferentes, com interesses diferentes, críticos, e várias perspectivas aí que acabam se entrecruzando, né, no meio dessa nossa vida social. Mas aí, eu não quero te colocar em maus lençóis, né, mas você falou uma frase no início que ficou assim, eu fiquei pensando sobre ela e eu queria que você explicasse um pouco mais, tá? Foi mais ou menos assim, você falou assim, sexo também é entretenimento, porque tem uma parte que é paga. Aí, quando você falou isso, né, se foi exatamente dessa forma, Foi. Então é uma chance também para a gente... Foi isso mesmo. Então, o entretenimento sempre é visto como mercadoria? Sempre tem esse viés comercial? Ou seja, o sexo não pago também não poderia ser um entretenimento, se a gente levar por esse ângulo, né? E para te dar a palavra, você que está aí trabalhando mesmo com a parte do entretenimento, orientando sobre isso, ministrando disciplinas, essa produção, de fato, o forte dela, essa dimensão do negócio, é isso que eu queria saber, tá? O que tem sendo produzido no campo do entretenimento acaba investindo mais nessa possibilidade de negócio. À vontade. É isso mesmo, é isso mesmo. Claro que o sexo pode ser também... Bom, eu gosto da Rita Lee, amor e sexo, né? O sexo no mundo inteiro pode ser visto como uma prática livre, leve e solta, se bem que sempre tem um preço, né? Ou como negócio mesmo vendido, né? A prostituição é antiquíssima, é negócio, é entretenimento, é pago. E só que a hora que a gente fala em prostituição, é uma coisa antiga, porque como é que você analisa aquele rapaz ou a garota que faz a faculdade e vende fotos, o filme dela ou dele na internet? Está fazendo entretenimento, está vendendo sexo, ou que se prostitui mesmo, ou que vai numa casa de massagem, sauna, zona de meretrício. Então é isso, o sexo é entretenimento também. Agora, em geral, o entretenimento é organizado e pago. É isso que diferencia da recreação, ou de atividades de lazer mais livres, soltas, né? Em geral, alguém organiza. Fala, mas eu fui assistir um show musical no parque e foi gratuito. Bom, mas alguém pagou. Ou a prefeitura pagou, ou teve o patrocínio de uma empresa, alguém pagou, e foi organizado. Agora, quando eu organizo o jogo, quando eu organizo a festa e tal, aí não, é uma coisa familiar, é uma coisa do meu clube, é uma coisa do meu time, é uma coisa do meu sindicato, é uma coisa da minha igreja. Aí é outra coisa. Só que, em geral, eu utilizo dos recursos do entretenimento para potencializar a minha festa, a minha feira, a minha farra. Entendeu? Festa, feira e farra, né? Dá um artigo. E com a questão do sexo, né? Tem o moralismo. Quando a gente fala em turismo sexual, eu gosto do Michel Houellebecq, ele é um dos únicos autores que defende o turismo sexual. Michel Houellebecq, francês, faltou um L. No livro dele, Plataforma, 2001, ele defende o turismo sexual. Ele é um cínico, né? As mulheres não gostam do Michel Houellebecq, ele é um cara já nos seus 60 e poucos anos, branco, heterossexual, mulherengo, não casou, adora sair com prostitutas. E adora espicaçar os muçulmanos também. Só que ele é um dos caras que mais sacou o que está acontecendo no mundo, especialmente na França. E ele tem um livro, Serotonina, que para um homem de meia idade, já ficando velho, é um coice no estômago. São dois livros que eu acho dois autores, assim, falando como homem. O Philip Roth tem Everyman e Patrimônio, que são livros que mostram como a tristeza para o homem, como a velhice para o homem pode ser triste.
Primeiro que fica broxa, né? Com a questão de próstata, esse negócio todo. Isso daí já ferra a vida. E o Michel Houellebecq tem Serotonina, é um livro, e também tem um outro livro dele sobre os mapa e território, que mostra a velhice do homem classe média, entendeu? E é cruel. Então, são essas coisas. A gente não pode ser tão moralista e tem de ver o que está por trás. E outro, o sexo é vendido como produto no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tem um moralismo religioso por trás. Eu vejo na Turquia, eu acho que é uma cidade chamada Kona, no interior da Turquia, é uma cidade mais religiosa que tem. É onde tem mais prostituição e mais venda de cerveja. Lembrando que os muçulmanos não podem beber álcool. Uma coisa está ligada à outra. O moralismo está ligado à depravação e à hipocrisia. Olha, Yara, pesquisei os bailes funk proibidores. Inicialmente acreditava consciência do corpo pelas letras, lê do engano, elas já sabem como sobreviver e exercitavam um ethos feminino singular, ou seja, posso afirmar que esse treinamento demonizado porque ainda não tratamos o espaço acadêmico. Então, Yara, a melhor maneira de tratar isso é convidar as pessoas de funk para dar palestra para a gente. Eu pergunto para as minhas alunas, né? Escutei essas letras do funk. Não, tranquilo, Yara, tranquilo. Eu falo para as minhas alunas, né? E essas letras do funk que são machistas, faz de conta. Ela gosta do cara lá que tem um AK-47, o fuzil AK-47, vocês sabem, é um símbolo fálico, né? É o símbolo fálico. Então, é o jogo, meu. A gente tem de ouvir o pessoal da perifa para sacar o que está rolando. Tem uma festa no Rio, uma festa na Pedra do Sal, segundas-feiras à noite, lá no centro. Meu, vai todo mundo é todo mundo, bandido, milícia, cidadão, turista. Como é que você explica isso? Não sei. Tem de ouvir, é na Pedra do Sal, é perto da Estação Central do Brasil, e ali, segunda-feira à noite, lá dentro você não vai ser assaltado, porque é uma área segura, é meio perigoso chegar e sair, né? Mas aí você chega em turma, pega um táxi, é perto do metrô, tá? Então a gente tem de ouvir o pessoal do funk. Que algo incomodava, não, porque as letras são machistas, né? As letras são machistas, totalmente machistas, né? Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. É machismo. Só que para as mulheres não é. Eu vou fazer essa dancinha no TikTok um dia, quando eu estiver bêbado, tá bom? Deu para entender, Yara? O samba foi demonizado. Assim como o candomblé, assim como a capoeira. Vai ler o Itamar, vai ler a Eliana Alves Cruz, vai ler esses autores, para você ver como nós somos preconceituosos. E como, às vezes, a identidade não é representatividade. A gente tem hoje um homem negro na Fundação Palmares, que é justamente o contrário do movimento negro. Né? Então, foi a briga que teve aí com o Eduardo Bueno, do PSDB, que fez o outing dele no Pedro Bial. Eu acho que ele levou mais porrada da esquerda do que dos moralistas religiosos. O que, para mim, é um problema, né? Porque, ao fim e ao cabo, foi um avanço para o movimento LGBT. Alguém importante, é a primeira vez. É a primeira vez que alguém nesse nível se declara homossexual. Mas tem a governadora do Rio Grande do Norte, ela não se declarou. Ela entrou na discussão depois. Né? Que ela tem até uma ascendência, parece que negra também, e parece-me que ela é homossexual ou bissexual, mas ela nunca se declarou. O Eduardo Leite foi o primeiro político importante nesse nível a se declarar. Então é isso que a gente vai ter de discutir. Isso tem de ser discutido por nós, agora a gente tem de ouvir as pessoas. Então, o do funk, a gente tem de ouvir. O Emicida, não sei se vocês assistiram o filme dele na Netflix, e as discussões, é isso. Porque a gente é elitista. A universidade é elitista, gente. Né?
E a partir do momento que a gente vai tendo essas teorias todas e vai se empoderando, a gente acha que é dono da verdade, não somos. O senhor fala um político de direita ou político no geral se assumir gay? Qualquer um. Aqui, nesse caso, não importa se ele é de direita ou de esquerda, é um político que se assumiu gay. Quem é de direita tem direito a ser viado também, não é só a esquerda que tem direito de ser viado ou sapatão. Ele tem direito de ser viado. Todo mundo sabia que ele era viado. Todo mundo sabia lá em Pelotas. A gente tem muito contato lá com Pelotas. Eu tenho um casal lá de amigos, eu sou padrinho do casamento e do divórcio dele e dela. E todo mundo sabia. E aí iam lançar na imprensa, porque ele parece que vai ser candidato a presidente, iam lançar as fotos dele com o maridão, e ele resolveu fazer o outing dele, só que ele usou toda a equipe de relações públicas, né, do partido, veio para São Paulo, foi para o Pedro Bial, e saiu uma entrevista dele na revista Piauí. Ai, derrubei. Saiu uma entrevista do Eduardo Leite na revista Piauí, uma grande entrevista, falando, né, tem a foto dele e tal. Agora, ele está fazendo política? Está fazendo política. Né? Agora, nem vou achar aqui onde está É uma grande matéria dele, né, do Eduardo Leite, e que ele... que gerou essa discussão, que são discussões identitárias e que falam de representatividade ou não. Agora, é claro, a crítica foi, como é que você, sendo gay, apoiou um candidato homofóbico que é o Bolsonaro? Bom, ele tem o direito de se envergonhar do voto ao Bolsonaro. Vários amigos meus votaram no Bolsonaro. Estão arrependidos. O que eu vou fazer? Vou continuar xingando eles. Eu tenho de tentar trazê-los para eles votarem do outro lado. Eu vou continuar falando, você é burro, eu avisei, você é um animal. Não vai rolar, né? E é o nosso dilema hoje, é o dilema dos democratas, é o dilema das pessoas que querem uma democracia inclusiva, pluralista. Como é que a gente vai administrar essa história? Eu, como sou de uma universidade que todo mundo acha lá que só tem comunista, viado e maconheiro, né? Vocês sabem que a USP é achincalhada aqui pela extrema-direita, né? E as federais também, lógico. Né? São os preconceitos. E aí as pessoas não veem que, por exemplo, na USP tem um monte de gente conservadora, nas federais tem um monte de gente conservadora. Talvez aqui tenha um monte de gente conservadora também, é um direito. Pode discordar, faça favor, não tem. É isso aí, gente, o assunto é longo. Tem alguém inscrito, Denise? Não, acho que não, né? Tem não, até dei uma última chancezinha aqui, que nós estamos já caminhando para o encerramento. Tem novela, né? Já tem gente apertando aqui, ó, bora, que a novela vai acabar. Gente, olha, eu acho assim, nós estamos num momento na história que a gente precisa ler muito, assistir muitas coisas, ouvir as outras pessoas e ter uma cabeça aberta, né? Ter uma mente aberta e ver até que ponto. Eu entendi isso quando eu comecei a trabalhar na pós-graduação, essa questão da desconstrução. Né? Eu era filho único, então eu era machista, eu fui criado, não fazia nada em casa. Né? Até eu me tocar que eu era machista, demorou, precisou que mulheres falassem, ó, menos, não é assim e tal. Então, essa desconstrução na verdade, uma construção. Né? É um revigorar das nossas ideias face aos novos desafios que estão surgindo e que a pandemia catalisou e acelerou. O pós-pandemia vai ser a festa para a gente retomar as coisas, especialmente no Brasil. A Vânia tem uma pergunta. Eu estou gostando demais desse diálogo, professor. Eu fico pensando muito na formação dos alunos, sabe? E nessa moçada que hoje tem 20 anos, né, 22 anos, que estão nesse processo de, né, tudo muito rápido, e eles estão se formando muito mais pelas tecnologias, né, pelos Insta e as redes sociais. Outro dia eu perguntei em aula, tinha uma aluna que ela tinha
9 ou 11, ela participava de 9 ou 11 redes sociais, não lembro mais o número. Quando eu perguntei, né, eu falei, como é que você dá conta? Deve ficar o dia inteiro só no celular e olha o Twitter, olha isso, olha aquilo, né? Então, a gente está vendo que os interesses deles estão em outros lugares, eles estão se formando pelas blogueiras e blogueiros, né? Por mais que a gente tenha também críticas a isso, mas eu fico pensando, como que a gente consegue, com essa meia-idade, assim, né? Dentro de um outro processo vivido, tá trazendo essa reflexão para essa galera, né? Então, eu tenho sentido, eu já estou sentindo, olha que eu sou, né, tenho filho jovem, etc., né? Convivo muito com jovens, e aí já estou sentindo essa diferença. Por exemplo, tecnologia, eles têm que me ensinar. Eles falam comigo na hora da aula, a professora fala assim, fala assado, seu microfone não está saindo, enfim, né? O som do vídeo não está saindo. Então, eles estão muito mais, né, antenados do que a gente, sem dúvida, né? E aí eu queria saber que você pensa disso, e fiquei curiosa com esse trabalho que você pede para os alunos fazerem, né? Que trabalho que é esse e qual é o objetivo? Porque eu acho tão importante ouvi-los, e essa coisa que eles hoje têm muito mais, né? Eles querem fazer, eles estão muito mais abertos para o fazer. Eu dei uma tarefa esse semestre, a menina perguntou, pode fazer um podcast? Como é que faz um podcast? E eles fazem, né? E aí, claro, também a gente tem que entrar nessa onda. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Olha, o trabalho que eu dou para eles, eu falo da teoria do entretenimento, e aí eles escolhem as equipes que eles querem participar, ou fazer sozinho, ou em dupla, e eles escolhem os temas. E aí, quando precisa, eu oriento, tem uns temas aí que nem preciso orientar nada, e eles fazem a apresentação. Quando era apresentação real, né, antes da pandemia, que vai voltar a ser só ano que vem, o físico, eles apresentam, eu pego 3 voluntárias ou voluntários para ser a banca, então eles apresentam, daí eu abro a palavra para a banca. A banca tem caráter opinativo, não delibera, mas fala, eu explico para eles como é que se faz a crítica, não é xingando, aquela coisa. Aí eu abro a palavra para a classe e eu falo por último. E é interessante, quando o trabalho é muito bom, que é 10, a hora que eu termino de falar, eu pergunto para a classe, que nota que é a classe? 10. Né? Como é que eu insisto para eles lerem? Encho o saco deles diretamente, todo mundo lê? Não. Mas eu falo para eles, se você quiser fazer a diferença no mercado, você tem de ler pra caramba, porque o seu chefe, a sua chefe, lê os clássicos, lê management, lê business, lê sociologia, lê história, lê política, lê literatura. Então, se você quiser participar de um grupo mais sofisticado, de elite, da elite diretiva, você tem que ter conteúdo. Isso vale para o entretenimento e vale para a rede social dele. Faz sucesso quem tem conteúdo. Mesmo a novinha ou novinho, a bonitinho ou bonitinho, se não tiver produção e conteúdo, não rola. E aí, cada um vai procurar o seu caminho. Eu falo demais, já estourei o tempo, desculpa, gente. Imagina, Trigo, é sempre um prazer te ouvir. Nós não estamos mais nenhum inscrito, porque também se a gente for deixando, sempre vai ter mais um, e aí a gente vai chegando, né, no nosso teto, né, no nosso horário. Então, vou passar agora aos agradecimentos, né, te agradecer demais por estar aqui conosco, por ter compartilhado, né, seus conhecimentos, seus pensamentos, né, o seu entendimento, né, com relação ao entretenimento e todas essas outras possíveis questionamentos que foram feitos, e esse diálogo, né, tão interessante, que foi possível da gente ter mais uma vez aqui no nosso Cine Luce. E a gente não pode esquecer também, nesse momento, de nos solidarizar, né, porque nós estamos aí falando de entretenimento, estamos ligando diretamente aos momentos muito conectados ao prazer, à diversão, né, à alegria, e a gente ainda, nesse momento, está numa situação muito triste de país, né, tendo aí essa quantidade absurda de mortos, ainda estamos com um número muito pequeno de vacinação, um número que ainda não reflete uma possibilidade da gente pensar que essa pandemia está sendo dominada,
né? Ainda temos muito a avançar, muito que caminhar com a vacina. Ficamos, assim, cada vez mais triste de ver a confusão do governo, né? Que a gente vai estar sempre percebendo. Negacionismo e corrupção, né? Negacionismo, corrupção, falta de respeito à vida humana, né? Nós estamos vendo aí o caso das vacinas, que chega a nos assustar, né? De tamanho absurdo que isso tudo, o quanto isso tirou vidas, né? E quantas famílias enlutadas e quanta quantos gente... têm as sequelas, né? As sequelas e as dívidas que muita gente tem dos hospitais privados. Isso. Então, a gente também sempre gosta de se solidarizar com todas essas pessoas que estão nesse momento e têm, nesse período todo, passado por isso. E uma das formas que a gente tem de contribuir é aqui, nesse espaço, um espaço de resistência, um espaço onde a gente abre um diálogo para conversas abertas, contemporâneas, e que põe na mesa as realidades, né? Põe na mesa os nossos conceitos e os nossos preconceitos, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Vou passar a palavra para o Edivaldo, que fez esse primeiro contato, né, que nos possibilitou de trazê-lo aqui, e, na sequência, a Cris encerra nosso Cine Luce de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada, Trigo. Bom, com vistas a finalizar, eu desejava dar só um depoimento. Eu conversei com o Trigo há uns 90 dias, mais ou menos, 120 dias atrás, e acerca desse tema também do entretenimento. E assim como hoje, o pós-conversa foi de uma densidade muito, muito profunda, porque é um tema que não só nos concita a pensar na nossa posição enquanto acadêmicos, mas eu ouso dizer até como cidadãos, porque no fundo, ainda que as duas coisas se conectem, discutir um entretenimento é estar, antes de mais nada, aberto à diversidade, é reconhecer os indivíduos, as diferenças e as suas respectivas capacidades produtivas. Certamente, acho que é o que a gente mais necessita no mundo, né? Especialmente nesse mundo que a gente vive, em que tudo está tão dual, tudo está tão antagônico, que é muito difícil a gente conseguir conversar, dialogar, se conectar. E acho que o convite que ele fez a mim há 90 dias, há 120 dias, e refez hoje, de certo modo, é pensar na nossa própria posição também de educador, não é? Porque no fundo, a gente defende a alteridade, a gente defende a diferença do ponto de vista discursivo, mas em alguns momentos, no ponto de vista didático, pedagógico, e no ponto de vista prático, no cotidiano universitário, sem querer ou inconscientemente, a gente acaba não permitindo que essa riqueza, essa profusão de manifestações se manifeste. Eu acho que o convite que ele faz a mim, de certo modo, a todos nós, é isso. É de permitir abrir as portas, não apenas as portas de madeira da universidade, mas as portas da nossa própria mente, né? Romper as barreiras. Então, eu, mais do que ninguém, agradeço muito, professor. Obrigado, viu? Olha, eu que agradeço, né? É uma honra, né, eu estar aí com vocês. A gente acompanha o trabalho de vocês, né, Federal de Minas. Tem aí, eu deixei o meu e-mail, né, trigo@usp.br, e vamos manter, né? A gente tem grandes lutas pela frente, sim, grandes lutas pela frente, e a universidade pública, a universidade em geral, será cada vez mais importante, assim como os nossos colegas do ensino fundamental e médio, que são tão mais importantes do que nós, né? Então, eu que agradeço, muito obrigado. Bom, valeu demais, Trigo. Agradeço aí a todos os presentes. Acho que as reflexões e os comentários de hoje foram super ricos e instigantes. E só para fechar, como sempre, né, duas frases, para que a gente vá embora refletindo um pouco mais, né? Clarice Lispector
fala o seguinte: divertir os outros é um dos modos mais emocionantes de existir. E Mayakovsky, né, fala assim: é melhor morrer de vodka do que morrer de tédio. Então, vamos em Verdade. frente. Um abração para todos, até a Saúde. próxima. Valeu. Saúde, um abraço para todo Boa mundo. noite. Cheers. Um grande abraço. Boa noite. Muito obrigado, Tá. professor. Muito obrigado. Gostaram, né? Um abraço. Oi. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Fica.